Boa noite a todos, boa noite a você que nos acompanha pelo YouTube. Sejam todos muito bem-vindos à nossa paróquia Santuário Santa Cruz. Convido você a estar curtindo o vídeo da nossa missa, também compartilhando com seus amigos e familiares. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Assim, você receberá todos os dias as nossas missas, as nossas novenas, os nossos eventos e estará sempre em comunhão conosco e rezando conosco. Hoje celebramos a memória de São Francisco Xavier. Com Jesus e São Francisco Xavier, sejamos com paixão divina a enxugar lágrimas das faces de muitos de nossos irmãos e irmãs. Ouve-se na terra um grito, do povo um grande clamor. Senhor, abre os céus, que as nuvens chovam no Salvador. Vem reunir hoje em tuas igrejas, a tua prece rezamos também. O nosso amor sempre espera e vem, Senhor Jesus, vem. Ouve-se na terra um grito, do povo um grande clamor. Senhor, abre os céus, que as nuvens chovam o Salvador. Estes são homens santos que se tornaram amigos de Deus, gloriosos arautos de sua mensagem. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos, paz e fé da parte de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor disse: quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Reconheçamo-nos todos pecadores e perdoemo-nos mutuamente do fundo do coração. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que viestes chamar os pecadores, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós junto do Pai, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que pela pregação de São Francisco Xavier conquistastes para vós muitos povos do Oriente,
Concedei a todos os fiéis o mesmo zelo, para que a Santa Igreja possa alegrar-se com o nascimento de novos filhos em toda a terra. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos dará neste monte para todos os povos um banquete de ricas iguarias, regado com vinho puro, servido de pratos deliciosos e dos mais finos vinhos. Ele removerá neste monte a ponta da cadeia que ligava todos os povos, a teia em que tinha envolvido todas as gentes e as nações. O Senhor Deus eliminará para sempre a morte e enxugará as lágrimas de todas as faces e acabará com a desonra do seu povo em toda a terra. O Senhor o disse. Naquele dia se dirá: Este é o nosso Deus, esperamos nele, até que nos salvou. Este é o Senhor, nele temos confiado. Vamos alegrar-nos e exultar por nos ter salvo. E a mão do Senhor repousará sobre este monte. Palavra do Senhor, graças a Deus. Na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado. Eles me dão a segurança. Na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo, e com óleo vós ungis minha cabeça, o meu cálice transborda. Na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Eis que o Senhor há de vir, a fim de salvar o seu povo. Felizes são todos aqueles que estão prontos para ir-lhe ao encontro. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos e aos discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram os 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nesta liturgia de hoje, nós vemos que o tema central nesta liturgia, neste advento, é a comida, né? Jesus aqui, ele começa, primeiramente, neste evangelho bonito, né? Dizendo que ele foi, subiu a montanha e sentou-se. As multidões que se aproximavam levavam as pessoas em geral para serem curadas e ele as curava. Então, o primeiro ponto que nós podemos aqui fazer de levantamento é que o primeiro alimento que Jesus dá para todo mundo é a sua palavra, é a sua fé. Antes mesmo de nós pensarmos no alimento físico, como pães e peixes, nós, primeiramente, vamos olhar para o que o Senhor verdadeiramente nos dá. A fé que nós professamos quando somos batizados e nós confirmamos quando somos crismados. A palavra de Deus, que dá ânimo, que dá força. Porém, nós sabemos que o nosso corpo, ele tem a necessidade do alimento físico. Não é somente para alimentação, mas também por questões de vitaminas, proteínas, pelo funcionamento do nosso corpo, nos dando energia e etc., né? E Jesus aqui, ele tem uma atitude nesse evangelho que vai ser contrária aos outros evangelhos. Porém, essa atitude não diminui o gesto. Quando nós ouvimos geralmente o evangelho da multiplicação dos pães, 2 detalhes chamam a atenção. O primeiro deles é que os discípulos procuram o Senhor para alimentar a multidão. E segundo, que os evangelhos, né, de Marcos, Lucas e até mesmo João vão falar de 5 pães e 2 peixes. Já Mateus, ele modifica um pouco isso, e propositalmente, até porque a ideia aqui não é uma matemática de uma exatidão, né? Se é 5 pães, se é 7 pães, se é Jesus que toma iniciativa, se é os discípulos que tomam iniciativa. A ideia é que a gente comece a observar esse gesto da multiplicação dos pães a partir do olhar do próprio Cristo. Jesus, ele entende que o povo está faminto da sua palavra, o
O povo está faminto da sua fé, mas também está faminto corporalmente. E Jesus, ele quer antecipar o seu reino, como diz lá o profeta Isaías na primeira leitura. Continuando essa temática que Isaías está trazendo nesses dias, do monte onde está a casa do Senhor, o lugar onde o Senhor está, onde haverá equidade e justiça. Aqui ele continua dizendo que ali haverá um banquete de ricas iguarias, né? A gente ouve hoje no nosso mundo essa expressão, né, de rica iguaria. Nós já vamos lembrar, né, automaticamente sobre comidas chiques, sofisticadas, pratos elaborados. Nós vemos aqui que o Senhor vai fazer isso para a gente, porque Ele nos dá a dignidade da riqueza. Nós que somos os seus filhos somos ricos no Senhor. Nós que somos filhos de Deus merecemos a fartura de um Pai que nos ama e nos dá de comer. Só que o verdadeiro alimento, que é a iguaria do Senhor, iguaria também remete a algo raro, né? Por exemplo, quando as pessoas falam, um caviar é uma iguaria. Por quê? Ou ele é muito raro, nesse caso não, né? Mas alguns alimentos o são, e outros é porque é de difícil extração, para conseguir aquele alimento é mais difícil, tem um processo muito demorado, por isso que ele é muito caro, por isso que ele é muito cobiçado. Já aqui, o Pai vai dar o verdadeiro alimento, a maior iguaria que nós podemos ter, que é a Eucaristia. Quem está conectado no Senhor está em comunhão com Ele na sua Eucaristia, comendo do seu corpo e do seu sangue. Onde nós vamos confiar no Senhor, porque a esperança que nós temos, a fé que nós temos, que Jesus está alimentando em nós, é uma fé que vai fazer alegria, que vai nos fazer exultar pela salvação que vem. Aqui, Isaías até mostra que vai ser rompida a cadeia da ligação dos povos, a teia que envolvia as nações. O que significa isso? Não haverá mais amarras, não haverá mais aqueles aglomerados como nós estamos aí vendo. Hoje nós nos organizamos, né, socialmente, né, em municípios, estados, países. Não haverá mais isso. Essas teias e conglomerados de pessoas que se ajuntam ali por uma única causa, enquanto o outro se ajunta aqui por outra, e muitas vezes essas duas entram em conflito. Não haverá mais, porque a verdadeira fé vai nos levar ao verdadeiro sentido da nossa vida, que é estar na plenitude do Senhor. Não haverá mais desonra, ninguém será melhor que ninguém. A mão do Senhor, isso é muito bonito, gente. A mão do Senhor repousará no monte. Ou seja, onde Deus coloca a mão, onde Deus coloca o seu comando, onde Deus opera, tudo prospera, tudo funciona, tudo vai para frente. Esse é o desejo de Deus. E voltando então ao Evangelho, Jesus então, depois de ele dar esse alimento da palavra, o alimento da fé, para fazer o reino acontecer, ele vai pensar no alimento espiritual, no alimento corporal. Saciado então a fome espiritual que nós temos, nós vamos agora para o corporal. Só que aqui, como eu falei, tem essa diferença. Aqui, quem toma o protagonismo, quem toma a liderança, quem toma a iniciativa de dizer que precisa ser alimentado o povo é o próprio Cristo. Tenham compaixão da multidão. Jesus, ele revela, eu estou com compaixão dessa multidão, porque essa multidão está atrás de mim já faz 3 dias. Significa, o povo continua persistindo. É claro que para o povo continuar caminhando atrás do Cristo no caminho, ele precisa de um alimento físico. Mas é por quê? Porque o alimento físico vai dar força para ele continuar recebendo o alimento celeste da fé e da palavra. Jesus não quer mandar esse povo embora para que o povo não desmaie pelo caminho. Sabe por quê? Porque se o povo volta, é como se dissesse, puxa, acabou? Puxa, era só isso? Puxa vida, agora eu vou voltar então com tudo aquilo que nós estávamos ouvindo, vivenciando.
já ficou para trás. Jesus não quer isso. Jesus não quer que você desmaie, desanime, que você volte para o pecado, volte para as trevas, mas pelo contrário, Ele quer que você continue caminhando. E os discípulos, então, somente entram na história aqui para dizer que tem os pães, 7 pães. Aqui não fala o número de peixes. 7 significa plenitude, perfeição, perfeição. O que é perfeito, Deus multiplica. Jesus multiplica esses pães, dá aos discípulos, isso que é importante. Ele pega os pães e aqueles peixinhos, ele dá aos discípulos para que os discípulos deem à multidão. Ele não dá direto para a multidão. Ele poderia fazer isso? Lógico, claro que ele poderia. Mas por que o evangelista coloca esse detalhe? Quando Jesus entrega para os discípulos, ele diz: olha, um dia eu não vou estar aqui mais fisicamente para fazer isso. Vocês agora que são a minha igreja, vocês que estão agora à frente, vocês vão ter que fazer isso. Tanto que sobra 7 cestos, que são os cestos que agora os apóstolos também terão que distribuir. Distribuir a palavra de Deus, distribuir cura, distribuir o amor e a misericórdia e a compaixão do Senhor. É algo que a igreja tem como ardor para ser levado. É algo que nós vivenciamos com o advento, esperando a vinda do Senhor, tanto para celebrarmos a primeira vinda no Natal, mas também lembrando quando o Senhor voltar. Para onde que os peixes e os pães que sobraram da nossa vida estão indo? Será que eles estão indo realmente para formar cristãos, para trazer o povo para escutar a sua palavra e comer da maior iguaria da face da terra, que é o corpo e o sangue de Cristo na Eucaristia? Para terminar, hoje nós celebramos São Francisco Xavier. Esse Francisco Xavier não tem nada a ver com o famoso Chico Xavier, aquele que faz as psicografias que a gente escuta. Não vamos confundir. São Francisco Xavier foi um missionário que se juntou na época com Santo Inácio de Loyola e evangelizou bastante desse ardor as Índias, o Japão. Ele que se sentiu que também era a missão dele levar o pão, levar a iguaria do amor, levar o que o Senhor ele nos traz. Jesus nos dá de presente o seu corpo e o seu sangue, nos dá de graça também sua palavra e pede que nós sejamos colaboradores, porque o sonho que o Pai teve, que é o que o profeta Isaías está falando, tem de se realizar. E para que esse sonho se realize, Jesus fez a parte dele, os apóstolos fizeram a parte dele, a igreja ainda faz a parte dela, mas nós também temos que fazer a nossa. Por isso vamos pedir que o Senhor nos ensine a alimentar a multidão. Que o Senhor, primeiramente, sacie essa nossa fome de aumentar a nossa fé e da sua palavra, mas também nos dê a capacidade e a força de fazermos isso para com os nossos irmãos. Vamos rezar?
Ó Pai, vós quereis enxugar as lágrimas de todas as faces, e nós tantas vezes causamos dessas lágrimas. Queremos mudar por isso, nós vos pedimos. Ó Deus, dai-nos um coração novo. Dai à Igreja um coração como o vosso, que não exclui ninguém, mas quer o bem para todos os povos. Rezemos. Ó Deus, dai-nos um coração novo. Dai-nos a compaixão de Jesus, que jamais despede alguém sem antes atendê-lo em suas necessidades. Rezemos. Ó Deus, dai-nos um coração novo. Dai-nos aprender com São Francisco Xavier, que ansiava levar ao mundo inteiro vosso reino. Rezemos. Ó Deus, dai-nos um coração novo. Confirmai-nos, ó Pai, com vossos filhos e filhas, incansáveis em testemunhar vosso reino até os confins da terra. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A nossa oferta apresentamos no altar e te pedimos, vem Senhor, nos libertar. Os frutos da nossa terra e as lutas dos filhos teus serão pela tua graça pão vivo que vem do céu. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e que para nós vai se tornar o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e que para nós vai se tornar o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. A nossa oferta apresentamos no altar e te pedimos, vem Senhor, nos libertar. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas que vos trazemos,
na festa de São Francisco Xavier, a quem o desejo de salvar a todos levou a terras longínquas. Concedei que também nós, dando testemunho eficaz do Evangelho, corramos com nossos irmãos ao vosso encontro. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Vós nos concedeis a alegria de celebrar a festa de São Francisco Xavier e fortaleceis a vossa Igreja com o exemplo de sua vida, o ensinamento de sua pregação e o auxílio de suas preces. Enquanto a multidão dos anjos e dos santos se alegra eternamente na vossa presença, nós nos associamos a seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos, em ação de graças, este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja,
Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São João Batista, São Francisco Xavier e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Leão, o nosso Bispo Moacir, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Antes de participar do banquete da Eucaristia, sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna, rezemos juntos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente.
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Vigiai, diz Jesus, vigiai, pois no dia em que não esperais, o Filho do Homem virá. Está perto a salvação dos que o temem, e a glória habitará em nossa terra. A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. Vigiai, diz Jesus, vigiai,
pois no dia em que não esperais, o Filho do Homem virá. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor. Oremos. Ó Deus, que esta Eucaristia acenda em nós o amor que abrasava São Francisco pela salvação das almas, a fim de que, seguindo fielmente a nossa vocação, possamos obter com ele o prêmio dos bons operários. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Inclinai-vos para receber a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, e de paz que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Uma entre todas foi a escolhida, foste tu, Maria, serva preferida, Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será.